e magnificando o seu bendito e glorioso nome. Que Deus assim abençoe a todos que estão aí nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. É um privilégio podermos estarmos uma vez mais reunidos na presença de Deus, na casa de Deus, para assim glorificarmos o seu bendito e glorioso nome. Agora eu gostaria de meditar com os queridos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Josué, capítulo 3, versículos do 1º ao 5º versículo, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E você dá glória ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós estamos diante de uma passagem bíblica que fala-nos a respeito do povo agora sob a liderança de Josué, da geração que nascera no deserto, uns 40 anos de peregrinação do povo de Deus no deserto, estão agora prestes a tomar posse da terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão e assim consequentemente a sua descendência. Nós sabemos que o texto fala-nos a respeito, isso acontece após a morte de Moisés, como é nos dado a saber no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, e que agora Deus responsabilizou Josué a assumir a liderança no lugar de Moisés após a sua morte. E sobre Josué repousa a responsabilidade, a incumbência de introduzir toda aquela geração de hebreus na terra prometida. No capítulo 1 nós temos a descrição de como Deus conforta, consola e faz promessa a Josué em relação de que o Senhor seria com ele, da necessidade de Josué se posicionar, se posturar, se pôr de pé e dar a iniciativa da conquista da terra de Canaã, pois toda aquela geração estava sob a sua dependência, e Deus lhe faz promessa dizendo que seria com ele, assim como havia sido com Moisés em todos os seus caminhos, né? E após receber as promessas de Deus, Josué se posiciona e agora ele está juntamente com toda a congregação dos hebreus nos preparativos para tomarem assim posse da terra prometida. Esse é o contexto para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco na manhã desta quarta-feira. Então agora Josué e o povo consciente que Josué agora
assumiu o lugar de liderança no lugar de Moisés e que Deus é com Josué, o povo de comum acordo estão ao lado do líder e agora estão prestes a tomar posse das terras de Canaã, que são habitadas por povos pagãos, povos idólatras, povos politeístas, que adoram uma diversidade de deuses, né? Então perceba que a promessa está prestes a se cumprir. Já contemplaram a promessa de Deus que os fez caminhar pelo deserto no período de 40 anos e foram cuidados por Deus de dia, foram cuidados por Deus à noite, foram supridos por Deus em todos esses 40 anos. Então esta geração já havia vivido o que? Milagres. Esta geração já havia contemplado a manifestação dos cuidados de um Deus que supre, de um Deus que protege, de um Deus que provê, de um Deus que guarda, de um Deus que liberta e guarda aqueles que nele confiam. Agora existem futuras cidades a serem o quê? Conquistadas. Existem novos obstáculos para serem o quê? Rompidos. Existem vários obstáculos, vários inimigos, cidades fortificadas para serem o quê? Conquistadas. É aí que Josué, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, vai lhes dar, ou seja, a direção, vai lhes dar o como e a condição ao qual eles viriam a vencer todos os obstáculos que futuramente eles enfrentariam para tomar posse da terra que Deus havia prometido que lhes daria. Então nós aprendemos aqui nesta passagem que o que Deus está querendo falar conosco nesta manhã é que nós não sabemos o que está nos reservado para o dia de amanhã, que nós mesmo estando na presença de Deus, mesmo tendo vivido uma diversidade da manifestação da graça e dos cuidados de Deus, mesmo tendo contemplado vários milagres de provisão, de livramento acerca de Deus para conosco, nós devemos estarmos preparados. Por quê? Porque a vida continua. A vida continua, e assim como a vida tem continuidade, nós devemos estar preparados para os novos obstáculos que nós enfrentaremos. Jesus diz em João 16:33: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus foi claro e objetivo, que para aqueles que viriam a seguir-lhe, andar segundo os seus passos, andar segundo a sua trajetória e conforme a sua doutrina, era necessário que estes estivessem preparados para suportar as aflições desse tempo presente. E como é que nós enfrentamos? E como é que nós venceremos os nossos inimigos, que são inimigos espirituais? Seres espirituais que atuam nas regiões celestiais, mas que se manifestam nesse mundo físico, usando pessoas, usando situações para nos entristecer, para nos desencorajar de continuarmos crendo em Deus, sua fidelidade da sua palavra. Como é que nós venceremos todos estes obstáculos? Perceba que antes de Deus permitir a prova, que antes de Deus permitir que nós venhamos enfrentar os nossos inimigos, Ele nos dá o quê? A direção. Ele nos dá a direção de como estarmos preparados para esta batalha. Deus é tão bom, é tão compassivo e misericordioso, que de antemão nos instrui, a fim de que nos preparemos para enfrentar as batalhas que nós enfrentaremos futuramente. E qual o melhor método que Deus aplica às nossas vidas, a fim de que possamos suportar as aflições, tanto do tempo presente, como aquelas que hão do porvir? Está aqui no versículo 5, quando inspirado por Deus, Josué recomenda a toda aquela congregação que viessem a santificar as suas vidas, a consagrar a sua vida. Todos nós sabemos que a promessa de Deus é para aqueles que
o honram. Foi Deus quem disse: eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão o quê? Desmerecidos. Então, quando nós consagramos as nossas vidas, quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida, corpo, alma e espírito, quando de fato nós consagramos e nos separamos para vivermos exclusivamente para Deus, subordinados à sua vontade e à sua doutrina, a promessa que Deus nos faz é que no futuro, diante das nossas lutas, diante dos nossos inimigos, diante dos nossos adversários, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, para aqueles que querem contemplar as maravilhas de Deus se manifestarem em suas vidas, ou seja, requer o quê? O que Deus requer? Compromisso, comprometimento, aliança, santificação da vida. Quem não santifica a vida não tem compromisso com Deus, e assim sucessivamente. Deus também não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Mas uma vez consagrando a minha vida, subordinando a minha vida para viver segundo a palavra de Deus, então nós criamos ali um laço de aliança com Deus Todo-Poderoso e ficamos imediatamente sobre os seus cuidados. Então não há como vencer os obstáculos, não há como vencer as barreiras, não há como vencer inimigos espirituais se nós não estivermos com a nossa vida no centro da vontade de Deus. Perceba, existe uma promessa, quem fez a promessa é fiel para cumprir, o povo está consciente, Deus nos entregará estas terras, né? Mas perceba que nada vem de mãos beijadas. Perceba que Deus trabalha, né? Ele trabalha em conjunto com aqueles que o seguem, o temem. Cada um tem que fazer a sua parte. Deus lhe fez a promessa está ali e ninguém pode mudar isso. O que Deus disse assim se efetuará, porque Ele é fiel e não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas perceba no texto que o homem tem sua parte nesta aliança, e a parte que cabe ao homem na aliança com Deus é servir-lhe com alegria, é servir ao Senhor com a vida consagrada, é santificar a vida para Deus, é se separar para Deus, é dizer não para aquilo que Deus diz não, é dizer não para aquilo que Deus abomina, é dizer não para os nossos desejos desenfreados de pecar, é dizer não para a nossa velha natureza e dizer sim para a nossa nova natureza, que em Cristo Jesus nós recebemos pela graça. Então, o que Deus requer de nós como igreja é que continuemos a nos separar a Deus. E isso acontece quando nós nos colocamos a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, sem reservas. Tem que haver uma entrega verdadeira das nossas vidas ao Senhor. Muita gente não vive as maravilhas de Deus. Muita gente é sucumbida entre meias trevas e as adversidades desse tempo presente. Muita gente desiste, recua, vira as costas e é vencido por falta de comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com uma vida santificada, comprometimento com uma vida subordinada à palavra de Deus. Elas até sabem o que devem fazer, mas não tomam iniciativa. Elas sabem os caminhos que devem andar, o caminho que deve seguir, que é o caminho de Cristo, que é o próprio Senhor Jesus, mas querem viver segundo a sua própria maneira, segundo as suas próprias vontades, e é por isso que as coisas não fluem. É por isso que na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, mesmo sendo religiosas, as coisas não acontecem. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus faz acepção de pessoas, pois a Bíblia diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O que acontece é falta de comprometimento, o que acontece é falta de responsabilidade, é falta de assumir um compromisso com o Senhor. Por quê? Porque se assumirmos um compromisso em viver segundo a palavra de Deus, Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete em sua palavra. Perceba que Josué, inspirado por Deus, disse que as maravilhas de Deus só se manifestariam
entre meio ao povo, ante aos olhos do povo, se de antemão eles consagrassem o quê? As suas vidas. Perceba que quando eu consagro a minha vida, Deus fica na responsabilidade de me abençoar. Deus fica na responsabilidade de manifestar as suas maravilhas. E como é que Deus manifesta as suas maravilhas? Tratando com os nossos inimigos, tratando com os nossos adversários, colocando por terra aqueles que se levantam, aquilo que se levanta contra a nossa fé, destruindo as barreiras, desfazendo o sofisma, colocando o inferno por terra para a glória e louvor do seu nome. Quem consagra a vida a Deus, quem santifica a vida a Deus, quem vive uma vida de obediência, tem poder de Deus na vida, tem a unção do Espírito Santo, tem autoridade onde chega, não vive uma vida apagada, porque a lâmpada está acesa com a chama do Espírito Santo. E quem está inflamado pelo Espírito Santo de Deus tem poder e autoridade para vencer o inferno, para vencer as barreiras, para vencer as cidades fortificadas, para vencer todos os obstáculos que se levantam diante de si. Então que nós venhamos nesta manhã entender o que Deus está dizendo. Eu quero comprometimento, eu quero aliança, eu quero que você tenha a responsabilidade de entender que enquanto viver cocheando entre dois pensamentos, continuar nesse chove não molha, as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque Deus só tem compromisso com aquele que, ou seja, assume um compromisso com Ele. Deus, Ele fica assim na obrigação de cumprir com a sua promessa, porque Ele não pode mentir. Se Deus disse, acontecerá, mas só acontece na vida daqueles que assumem um compromisso com Ele. É por isso que a palavra de Deus para as nossas vidas na manhã desta quarta-feira ou seja, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, agora, neste exato momento. Você pode assumir um compromisso com Deus, de consagrar a sua vida, de abandonar o pecado, de abandonar as práticas pecaminosas que você sabe que tem desagradado a Deus, e assumir uma aliança, assumir um compromisso, porque a promessa é: santifica a vida hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus quer manifestar as suas maravilhas, Deus quer manifestar a sua glória, Deus quer ser louvado através da sua vida. Basta apenas você se posicionar. Não existem vitórias sem vida consagrada, não existe autoridade sem vida santificada, não existe a manifestação da glória se não nos separarmos única e exclusivamente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então que nós venhamos entender na manhã desta quarta-feira, é preciso nos posicionarmos, é preciso nos separarmos daquilo que Deus desagrada. Se Deus abomina, eu vou abominar. Se Deus se enoja, eu vou me enojar. Se Deus desagrada, eu vou me desagradar, porque eu quero viver plenamente no centro da vontade de Deus, para que eu possa contemplar as maravilhas futuras que Ele tem para manifestar-se na minha vida. Se alguém está entendendo aqui, se alguém está entendendo em casa, levanta a mãozinha para o alto e glorifica o nome de Jesus Cristo. Dá glória ao Todo-Poderoso, bendiga o nome do Senhor, porque amanhã de resposta Deus está falando com alguém que está em casa. Santifica a tua vida. Por que parou de santificar? Por que parou de consagrar a tua vida? Por que tem se deixado ser atraído pelo mundanismo, pela carnalidade? Volta hoje para o centro da vontade de Deus. O Espírito Santo tem ciúme da sua alma. Deus tem visto os caminhos que você tem trilhado, os caminhos que você tem percorrido, e nesta manhã Deus manda eu lhe avisar: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final deles são caminhos que levam à morte. Então vigia e volta para o centro da vontade de Deus, volta para o centro da vontade de Deus, volta para o centro da vontade de Deus. Por quê? Porque amanhã, futuramente, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus do céu, fará o Senhor maravilha
no meio de vós. O que Deus está dizendo para Josué, inspirando para dizer para o povo que se eles assumissem uma aliança, um compromisso em servir ao Senhor em fidelidade, todos os inimigos que se levantassem, Deus os abateria. Todas as cidades fortificadas, Deus os faria conquistar, desde que eles colocassem em prática a palavra de Deus. E esta é a palavra de ordem para as nossas vidas na manhã desta quarta-feira. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. Fica o convite para você que não pôde estar na manhã desta quarta-feira, logo mais às 19h30, querendo Deus, nós retornaremos para o interior do nosso templo da sede regional da Igreja Evangélica CBA, aqui no bairro do Éden, Sorocaba, Rua Pedro de Almeida Lima, número 378, aqui no coração do Éden. Venham você e sua família participar conosco da noite de quarta-feira do avivamento. Eu creio, Deus continuará falando conosco através da sua santa e poderosa palavra. Deus abençoe a todos os queridos que estão em casa. Tenham um ótimo dia e te espero aqui logo mais às 19h30 em nome do Senhor Jesus. E os irmãos que aqui estão,